Simbora, simbora. Todo mundo escutando bem aí? Tudo certo com o som? Qualquer coisa manda no chat aí. Quem quiser liberar o microfone aí também, fica à vontade. Vamos embora. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Elbert, então trabalho aí nesse mundo de automação há um bom tempo já. Iniciamos com a parte de automação, depois veio todo esse mundo de inteligência artificial. Então hoje eu lidero um time aqui dentro da Strat. Então nós temos uma agência, deixa eu só ver aqui. Nós temos uma agência de inteligência artificial, somos aqui de Joinville. Até vi que tem 3 pessoas ali da comunidade que são de Joinville também, Joinville e Santa Catarina. E é isso, pessoal. A gente sempre está fazendo umas lives aqui às quarta-feiras, 8 horas. Então, quem tiver interesse, por exemplo, Albert, tô com um problema aqui, queria que tu explicasse isso em live, ou, enfim, trazer dinâmicas, trazer outros tipos de fluxo, outros tipos de automações, vão mandando lá no grupo, me marquem, mandem no meu privado, tem o meu número direto ali também. A comunidade cresceu bastante esses últimos dias aí, muito bacana ver esse crescimento. Show de bola, balneário aqui do ladinho. Sempre estamos aí. E é isso, pessoal. É conectar com a galera trocar um networking, se ajudar. O intuito da comunidade, a galera sempre pergunta ali dos cursos que a gente tem, das mentorias e tudo mais. Eu evito ao máximo falar sobre os produtos, por quê? Porque o intuito da comunidade não é vender. Não, quem me conhece, vocês sabem. Tem bastante gente que me acompanha há um bom tempo já, enfim. Mas meu intuito não é ficar empurrando curso para ninguém. Tudo que eu ensino, vocês conseguem aprender sozinhos, vocês conseguem aprender no YouTube. E isso é uma coisa que eu levo muito a sério. A gente tem uma metodologia muito bacana no Strat Academy, mas não é a comunidade ela não é para isso. É para o pessoal se ajudar. Então, sempre que tenham problemas aí e tudo mais, e eu vi que a galera está interagindo bacana. E é isso aí. A temática de hoje, eu não sei se tem algum gestor de tráfego ou dono de agência aí, não. Quem que trabalha com tráfego? Quem que sofre respondendo cliente aí? Tem que ter alguém, não é possível. Vamos embora então. Hoje, o que a gente vai produzir aqui é um agente de inteligência artificial focado em trazer métricas das plataformas de anúncio. Eu vou trazer aqui esses dados hoje do Meta Ads, realmente como demonstração aqui, mas vocês podem tranquilamente fazer a vinculação do Google Ads também via API. Tem que ter, é um pouquinho mais chatinha a burocracia para conseguir o developer do Google. Precisa de alguns requisitos lá, precisa mandar um formulário e tudo mais. Diferente do Meta, que é só conseguir o token ele via BM, é mais tranquilo. Só que dá para fazer também. A gente tem aplicado tanto do Google quanto do Facebook. Hoje, aqui o foco vai ser buscar dados e métricas de dentro do Facebook com um agente de inteligência artificial. Então, é esse fluxo aqui, ó, fluxo simples. Basicamente, a gente tem o trigger aqui, né? Parte de controle inicial. A gente tem algumas regras aí, quem é mentorado sabe que a gente faz os controles aqui via if inicialmente, via switch, então tem todo esse controle, né? Basicamente da entrada para a gente não ficar processando nenhuma informação que seja, enfim, que não seja necessária nesse caso. Aqui a gente vai ver depois, a gente tem um assistant, bem simples também, o promptzinho dele aqui é bem básico, ele é mais focado em trazer as datas ali que a gente vai ver depois que a gente precisa desses dados para buscar dentro da plataforma do Meta. E aqui um AI Agent, bem tranquilo, aqui a gente está usando o OpenAI. Pessoal que está entrando agora, tá? A live vai ficar gravada, caso vocês queiram, enfim, alguma informação. Totalmente aberto aqui, tá? Levanta a mãozinha aí, quem quiser falar. Ninguém deu um pio ainda, mas manda no chat. Totalmente aberto aqui, se quiser fazer perguntas. Pode ser de outra temática, enfim. Assim que eu finalizar aqui essa ideia principal, se quiser perguntar de outro tema, tirar dúvidas, agora é a hora. Então, aproveitem esse momento. E aí, voltando aqui, a gente tem a nossa LLM, né, que seria o modelo. Aqui a gente está usando o OpenAI. O nosso Postgres como memória, depois muito importante, eu vou falar aqui, a gente só usa 2 de contexto e eu vou explicar basicamente o porquê disso. E aqui o mais importante, a gente tem 2 tools. A gente tem a tool calculadora, que é onde eu digo lá no prompt que ele vai ter essa tool para poder utilizar, né? Aqui, ó, tool calculator. Então, e a gente tem uma segunda tool que é o busca dados. Para quem nunca utilizou isso aqui, a gente tem uma credencial, a gente instala a credencial do próprio Facebook.
assim como toda a descrição, eu sempre gosto de colocar ela manualmente aqui, né? Então chame essa tool quando precisar buscar os dados de campanha, como métricas, investimentos e outros dados relacionados ao meta de cada cliente. E aí a gente faz uma requisição, então eu faço um HTTP request com GET, né? Eu vou lá e busco essas informações. Aqui a gente coloca sempre a versão da API. Quem não está acostumado... Deixa eu só abrir aqui. Quem não está acostumado a trabalhar com a Graph API do Meta, existe uma documentação gigante aqui, tem muita informação. Então, quem ainda não... Albert, nunca vi isso, não sei como é que faz e tudo mais. Tem todas as documentações, depois a gente pode entrar, detalhar aqui. Eu também vou deixar esse fluxo para vocês, tá? Eu vou deixar ele disponível para download depois ali no Drive, naquele mesmo linkzinho que tem lá na descrição do nosso grupo, do Euforia. E o ponto principal aqui é o quê? A gente busca alguns dados como... a gente busca esses dados, né, esses insights que a gente chama na documentação, e a gente traz esses dados da seguinte forma. Então, eu trago o nome da campanha, os gastos, as impressões, os cliques, qual que é o objetivo, reach, que é o alcance, e actions, que são basicamente as ações que são feitas, né? Então, quando tem uma compra, quando tem uma mensagem, por exemplo, quem faz tráfego aí direto para o WhatsApp, a gente consegue confirmar o que a gente chama de conversões, né? Então, são as ações aqui do público dentro do Meta Ads. Pessoal, até aqui, tranquilo? Alguém tem alguma dúvida em relação a esse overview aqui? Não? Bora então. Aqui como Carry Parameters, a gente tem o Time Range, depois a gente vai ver basicamente o que é esse Time Range. Quando a gente entra numa conta do Facebook, acho que eu não tenho nenhuma logada aqui, mas a gente tem aquele drop-down lá, quem é gestor de tráfego mexe nisso 30 vezes por dia, que é o quê? Onde a gente seleciona as datas. Então, eu coloco de até. Então, por exemplo, hoje é dia 11/6. Eu coloco lá desde o dia 1º/6 até dia 11/6. Então, basicamente, esse é um parâmetro que a gente manda aqui na requisição, e quem define isso é o modelo. Por que eu coloco aqui como definido como modelo? Depois a gente vai entrar a fundo aqui para analisar, mas lembra que eu tenho esse nozinho aqui? Esse nozinho aqui, ele é responsável só por trazer as minhas datas. Então, a gente tem esse monstrinho aqui explicando um pouquinho sobre as datas para que ele possa se alocar. E o que eu quero dele, a saída dele, é só de até X. Então, basicamente, é isso que eu preciso. E depois a gente importa essa saída aqui lá para dentro, direto para dentro da minha tool, que é onde ela vai entrar aqui, e o próprio modelo, né, de inteligência, ele vai mandar essa informação. Então, ele entra por aqui a data, basicamente aqui, ó, a gente traz as datas e o contexto, e depois quem manda para cá é o próprio agente, né? Então, ele está aqui, defined by model. Então, quem manda isso é o próprio modelo, manda essas datas já no padrão que a gente documentou. Muito importante, aqui a gente tem duas informações, e uma delas a mais importante, que é basicamente um parâmetro level, que é o quê? É o nível de solicitação que eu quero fazer. Então, quem é gestor de tráfego está acostumado a ver aquelas 3 coluninhas ali em cima, então campanha, conjunto e anúncio. Isso basicamente são os níveis, né? Então, eu tenho o nível anúncio, nível conjunto, o nível campanha, e aqui a gente traz os dados a nível account, que significa o quê? A gente traz os dados o máximo possível do nível de conta, que é onde ele vai trazer todas as campanhas, todos os conjuntos, todos os anúncios, porque se eu trago a nível de campanha, eu preciso, normalmente, às vezes uma conta, né, ela roda lá, sei lá, 12 campanhas, 15 campanhas, 30 campanhas. Então, a gente sempre traz esse level aqui, que seria a nível de conta. Então, ele vai trazer, aqui depois a gente vai ver, ó, campaign name, ele vai trazer os nomes das campanhas que a gente pode perguntar, qual campanha mais performou, quantos cliques mês, enfim, a gente consegue fazer todas as temáticas de perguntas para esse agente. E aqui o limite de 300 é realmente para a gente não extrapolar muito a relação de busca de API. Quem trabalha com API sabe que, dependendo da busca, aí, o Meta ele tem algumas limitações dentro do retorno de API. Aqui, basicamente, a gente trata essas informações e manda isso via WhatsApp. Eu botei um negocinho aqui para não abrir, porque na última live eu deixei vazar umas API keys aqui do time, e esse, basicamente, é o que a gente usa aqui realmente nos clientes. Depois a gente vai ver essa dinâmica aqui. A gente tem um agente só para todos os clientes, então por isso que a gente tem esse fluxo de controle aqui. Primeiro ele verifica se é um grupo, e depois ele verifica se é privado e se está dentro do nosso banco de dados de clientes.
para depois fazer essa análise aqui e devolver isso lá dentro do grupo do cliente. Então, hoje, os clientes, eles conseguem interagir, por exemplo, com a IA ali, perguntando diversas informações de conta, informações de tráfego, informações independente do que for, diretamente com a IA, e a gente vai ver isso aqui no controle. Então, basicamente, explicando, trazendo o overview para vocês, é um fluxo simples. Conforme eu disse aqui, o maior ponto aqui, a gente tem um controle maior, por quê? Porque é um número que a gente utiliza, que é a Luna AI. Quem me conhece das antigas aí, a gente já tem essa inteligência artificial há mais ou menos 2 anos, né? Que ela interage com todos os nossos clientes, com todos os nossos parceiros também, agências parceiras, agências de marketing. A gente implementa uma inteligência artificial e ela consegue fazer todas essas buscas e segmentações por um número só. Então, a Luna, ela faz toda essa inteligência, e aqui a gente está num fluxo onde ela só trabalha a parte de marketing, basicamente. Então vamos lá, vamos explicar ponto a ponto aqui, e eu queria fazer uma interação, deixa eu ver se eu montei uma aqui já por último, aqui ó, 19h58. Antes de entrar na live eu já trouxe aqui, e a gente vai ver essas informações. Então basicamente ele recebe os dados aqui via webhook, aqui a gente utiliza Evolution, tá? Quem utiliza outra API de WhatsApp não tem problema, é a mesma base, a gente vai ver que só muda alguns parâmetros e ali algumas indexações internas do parâmetro do webhook, mas não tem mistério, tá? Assim como vocês utilizam aí, é a mesma coisa. E aí o que a gente tem basicamente? A gente tem esses controles aqui, eu já vou startar por esse controle só para não puxar dados aqui sensíveis. E aí o que esse if faz? If, para quem não sabe, é um nó, né? Ele é C, então ele busca uma informação e identifica se ela é verdadeira ou falsa, basicamente. Então a gente tem aqui do lado direito ó, o output dele, que é a saída. Ele identifica se é a saída verdadeira, que seria true, ou se é a saída falsa, que seria o false. Então, basicamente, eu trago essas informações aqui, ó, e eu busco o meu remote GID. Quem trabalha com Evolution está acostumado já a essa sintaxe aqui, mas basicamente eu busco o meu contato, né? Tá aqui o meu número, fiz um teste com o meu número. Eu busco o meu contato e verifico se ele tem o @g.us. O que significa esse @g.us? Trabalha já com Evolution sabe que ele identifica se é um grupo. Então a gente está basicamente aqui o controle que eu estou fazendo essa informação, ela está vindo de um grupo ou está vindo de um número privado? Aqui nesse caso, como não é o @g.us, ele está vindo de um número privado. Então a gente identifica aqui que basicamente quem está mandando essa informação aqui é um número privado. No caso, eu simulando um cliente, né? Então seria o cliente conversando diretamente com a nossa inteligência artificial do privado. Caso fosse no grupo, como é que a gente faz esse controle? Vai vir mesmo o ID do grupo aqui, né? Então vai vir um número que ele não é basicamente um número de telefone, mas ele é um ID único do grupo, e o @g.us. Então ele não tem esse s.whatsapp.net, ele tem o @g.us. Então basicamente aqui, ó, a gente faz essa seleção e eu tenho esses dois controles. Se for grupo, ele vem aqui para cima. Deixa eu só importar esses dados para cá. Ó, se for grupo, ele vem aqui para cima, e se for no privado, ele vem aqui. O que significa isso aqui? Aqui embaixo quer dizer que o meu cliente está conversando com a nossa IA diretamente no privado. Então ele chamou o número ali, como se estivesse chamando o número. Deixa eu só colocar aqui para ficar mais visual. Então, ele está chamando o meu cliente basicamente dentro do privado ali, como se estivesse mandando diretamente para o meu número de A, e ele identifica o quê? Ele vai lá dentro do Supabase, a gente usa o Supabase aqui como banco de dados, quem está dentro do Strat Academy, quem é mentorado aí, ou quem trabalha as consultorias também está acostumado a trabalhar com o Supabase. Indico, tá? Fazendo um apelo geral aqui, a gente sempre quando vai mandar esses fluxos, eu até coloco sheets aqui, porque tem bastante gente que às vezes, pô, Albert, sou iniciante, eu quero trabalhar com sheets ali e tudo mais. Dá para fazer tranquilamente, só que em escala é necessário que a gente utilize um banco de dados estruturado. Seja ele o Supabase, seja ele enfim, qualquer banco de dados, Base Row, MySQL, enfim, tem que ser um banco de dados estruturado para que a gente tenha performance. Então, melhoria de processamento e baixa latência aí para que a gente ganhe velocidade de processamento nos fluxos. Então, voltando aqui, basicamente ele vai lá dentro do Supabase e ele faz o quê? Ele busca aqui, ó, para quem está acostumado a trabalhar com a parte de filtros, aqui a gente já trabalha SQL, né, filtro de string. Então ele vai lá no cadastro clientes, que é um banco de dados que a gente tem, e busca qual que é o número
possui esse número, e a gente trabalha um split aqui basicamente para buscar só esse número aqui, e dentro do meu banco de dados aqui a gente tem um cadastro visual, né? Eu coloquei aqui, só fiz um cadastro do meu nome, por exemplo, mas aqui seria o cliente. Então ele vem aqui, ó, e vê qual que nesse array aqui de números ele tem o número cadastrado. Então qualquer um desses números aqui pode pedir informação sobre esse cliente. E para que a gente utiliza isso? Normalmente uma empresa, quando um cliente eles vêm, né, um CNPJ, uma empresa vem, às vezes tem sócio, às vezes tem a secretária, às vezes tem o cara do comercial, às vezes tem o cara que é da gestão, às vezes tem o cara que é do administrativo, e a gente libera todos os números aqui, cadastra esses números em um array, trazendo esses números para dentro da consulta. Então a gente fala, ó, basicamente o que eu estou falando para esse fluxo aqui? Eu vou lá no Supabase, busco esse número, então eu achei esse cliente aqui, e falo, ó, pessoal, todos esses números aqui, eles estão liberados para consulta. Então, qualquer número que vier dentro desse nó, ele está liberado para consulta. E é isso que a gente faz na verificação. Ó. Esse número aqui existe, esse código existe? Se sim, quer dizer que ele está liberado, então ele pode consultar. Então, ele vem para cá e vai lá para dentro da minha consulta. Basicamente, se ele não tivesse liberado aqui, a gente faz mais uma verificação, que é dentro de outros clientes aqui, que é uma outra estrutura de banco de dados de clientes de parceiros que a gente tem aqui, que ele faz a mesma coisa. Esses números estão liberados? Se sim, vai para lá, senão não faz nada. Então, basicamente, só a gente trabalha os nossos clientes e clientes de parceiro. Deixa eu só liberar que tem mais gente aqui. Pessoal, qualquer dúvida, tá? Levantem a mão aí, liberem o microfone, vamos interagir, manda no chat aqui, eu não tô com o chat aberto, mas se alguém mandar alguma coisa eu dou uma olhada aqui. O tamanho de tela tá legal para vocês? Não, a minha tela é widescreen aqui, às vezes fica bugado, o pessoal reclama bastante. Tá legal a tela sim? Zoom out. Alguém me dá um salve aí. A galera tá escondida. Tá boa. Valeu, Luan. Aí sim. Então é isso, basicamente a gente faz aqui essa verificação, verifica se está dentro do banco de dados e ele passa. Aqui é a mesma coisa, só que o que a gente faz? Lembra que eu botei aqui esse @g.us? Então ele só verifica se está no grupo. Então se está no grupo do cliente ou se está no grupo dos parceiros, ele passa. Se não tiver, ó, é a mesma coisa. Ele faz do nothing aqui, que seria basicamente a gente puxar esse carinha para cá, né? Então ele não faz nada. Ele para o fluxo, então se não mandou mensagem, se vocês quiserem mandar mensagem para esse número, não está cadastrado no nosso banco de dados, não é cliente dos nossos parceiros, não vai interagir, então a minha IA não vai interagir. Isso mesmo, vai entrar lá na área de membros, depois ela vai ficar, quem tem o acesso, eu vou liberar o acesso free também para o pessoal, a gente está puxando as lives lá para dentro da área de membros já do Strat Academy e tá liberando o acesso gratuito, então para quem é da comunidade Euforia provavelmente vai receber aí uma chamada do nosso time essa semana para começar a liberar os cadastros depois, mas vai ficar gravada lá sim. Então basicamente a gente traz essas informações e ali, ó, eu fiz um teste aqui, pra vocês verem. Qual a informação que eu trouxe? Ó? Aqui está o meu número, né? Ele já trouxe a minha Act ID. Quem trabalha com anúncios sabe que esse aqui basicamente é o ID da minha conta de anúncios lá no Meta. E eu perguntei para a IA, falei, ó, quanto gastamos esse mês? E o que é importante aqui, ó? Eu não disse qual mês, eu não disse basicamente estrutura de conjunto campanha, não falei, quantos gastamos na campanha X ou Y, eu só perguntei quanto gastamos esse mês. Então, por que é importante esse assistant aqui, né? Esse chat model aqui? Porque ele vai analisar, a primeira coisa que ele vai analisar é essa mensagem. Então, vamos dar uma olhadinha aqui no prompt por cima. Ó. Você é um assistente que interpreta fases do usuário que fazem referência a um período de tempo. Então, sempre quem trabalha, quem já analisou as aulas que a gente tem de estrutura de prompt, engenharia de prompt, eu sempre determino quem ela é, qual é o objetivo, pontos importantes e o que ela precisa fazer. A galera já está ligada nisso. Quem tiver dúvida também, levanta a mão aí e só perguntar. Seu objetivo é analisar a frase enviada, então ele vai analisar qual frase, né? Quanto gastamos esse mês, identificar o intervalo de tempo mencionado e retornar as datas início e fim desse período, no formato ISO, com o padrão aqui, Year, Month and Day. Então eu já trago esse padrão, porque é o padrão que a minha documentação aqui pede, né? Então deixa eu ver se eu tenho uma requisição aqui de Insight. Ó, Marketing API, vamos dar uma olhadinha só na documentação, ó. Ele pede o meu Act ID, tá vendo, ó? Act underline, então eu já tenho essas informações aqui, ó. Não sei se dá para ver, deixa eu dar um zoomzinho, ó. Eu já tenho o meu Act underline ID, que é o que a minha
a minha requisição pede aqui, e ele pede as minhas datas aqui, ó, no padrão, vamos ver. Ó, date no padrão year, month and day. Basicamente é o que a gente faz aqui, ó, que fala para ela, ó, year, que seriam os 4 Ys, month and day. Então, que seria ano, mês e dia. Basicamente é o que a gente chama de padrão americano, né? O padrão ISO, que é onde a minha API vai trazer. Então, eu já peço para ele transformar. Seu objetivo, deixa eu ver aqui para baixo. Seu objetivo é analisar a fase enviada, identificar, pá, aqui a gente já foi, né? Importante, considere sempre que a semana começa no domingo e termina no sábado. Por quê? Quem é gestor de tráfego sabe que o drop-down deles lá, ele faz essa chamada com a semana começando no domingo e terminando no sábado. Então, basicamente, isso é o que a gente chama de science, que é o início, né? As datas devem ser calculadas com base na data de hoje. Então, aqui, ó, eu coloco, deixa eu só dar um zoom out, ó. Eu coloco esse code aqui gigantesco, que é o quê? Para dizer qual o dia da semana, qual o dia padrão normal e qual que é o horário. Então eu trago esse code aqui só para trazer realmente a contagem de dias, para ele saber qual que é o dia da semana, por quê? Porque o cara pode perguntar, quanto gastamos na segunda-feira? Então, se ele não tiver essas informações dentro do prompt ou dentro da inteligência, eu podia trazer isso aqui como uma mensagem aqui do sistema, né? Sem problema nenhum, podia puxar isso lá para cá e botar como uma mensagem do sistema, mas eu trouxe aqui no prompt já para deixar tudo junto, sem muito lero-lero assim. E aí, basicamente, o quê? As datas devem ser calculadas com base na data de hoje. Então, eu trago qual que é a data de hoje, qual que é o horário certinho. Então, a IA sabe, né? Ela se ambienta, basicamente, em qual que é a data de hoje para poder calcular. Por exemplo, quanto gastamos esse mês. Então, ela sabe que a data de hoje é esse, que a gente está no mês 6. Então, ela vai conseguir calcular tudo isso de forma bem efetiva, sem problema de alucinação. Ó, se a frase não deixar claro o intervalo, tente interferir da melhor forma possível. Semana passada, semana completa anterior. O pessoal tá com... decidiram fazer um furo na parede. Não sei se dá para escutar aí. Bem agora. Mas vamos lá. E aí aqui, ó, retorne os resultados no formato de, né, até, until, science, until. Seria o quê? De até. Porra. Agora lascou tudo. Não sei como é que tá o microfone aí para vocês, mas os caras estão furando bem aqui do lado. Vamos embora. E aqui eu trago alguns exemplos. Por exemplo, ó, se a frase tá tranquilo o som, show, valeu. Esse feedback é importante, senão eu fico pensando errado aqui. Basicamente, por exemplo, ó, quero os dados da semana passada. Então ele vai pegar a data de início, que seria o domingo da semana passada, e a data de fim, sábado da semana passada. Aqui eu boto 3 interpretações aqui, né? Me mostre os dados de ontem. Então ele vai pegar a data de ontem e a data final é a data de ontem também. Por quê? Porque eu quero só um dia, o dia de ontem. Se a frase for entre 1 e 5 de abril, então ele coloca o início, dia 1º de abril, e depois o dia 5 de abril. Então, basicamente é isso que tem aqui. Então, eu sempre trago alguns exemplos, de novo. Quem viu as aulas lá de engenharia de prompt já está ligado nisso. A gente gosta de trazer bastantes exemplos, então determino quem ela é, determino qual é o objetivo, determino os pontos importantes, ambientação sempre de data e horário, quando tem algum agendamento eu trabalho com data, trabalho sempre alguns exemplos no prompt, e aqui eu boto frase de entrada do usuário, de novo, pessoal, aqui a gente poderia colocar também um add message e colocar a frase de usuário aqui, tá? Quem tá acostumado com isso aqui, essa organização mais certinha aqui, só que assim, ó, esse é um prompt, é aquilo que eu falo, eu ensino o simples, básico e funcional, tá? Não vou muito atrelar aqui, por quê? Porque isso aqui, cara, é um prompt que é só para ele determinar uma data, ele não faz mais nada, então não faz sentido eu trazer isso aqui como um user message, não faz sentido eu trazer isso aqui como um system message e tudo mais. Aqui, simples, funcional, isso aqui funciona muito bem, e como é um prompt aqui ridículo, assim, ó, 3 informações, 2 informações, e ele só precisa identificar a data, ele não faz mais nada, tranquilo. Então, a resposta dele aqui, ó, eu trago, qual que vai ser a resposta, né? Qual que vai ser o output? Responda apenas a data e nada mais. Se a frase do usuário não mencionar nenhuma data, não retorne nada. Então, basicamente, ele não vai retornar nada aqui na saída. E a gente viu aqui, ó, qual que foi a saída? Ó, ele já trouxe o meu padrão, de novo. Lembra que eu expliquei qual que é a estrutura ali para ele? Tá aqui, ó. Data inicial, data final no formato. Until science. Então ele traz aqui, ó, ele já trouxe esse padrão. Então eu falei, ó, quanto gastamos esse mês, qual que foi a saída dele? Pô, ele falou esse mês. Pô, se esse mês é o mês 6, eu vou contabilizar do dia 1 ao dia 30. Então ele já traz essas informações e a única saída do content aqui que ele traz é isso, não traz mais nada. E aí o que acontece? A gente pega essa data e joga ela dentro do meu agente. Então ele vem aqui, ó, a gente só joga um ponto aqui com o padrão do Science. Por quê? Porque essa informação depois o meu agente vai jogar lá dentro da minha busca da API.
Lembra que eu comentei aqui que a gente deixa o defined by the model? Então, quem manda essa informação aqui é a IA. Pessoal, até aqui alguma dúvida? Tem uma galerinha para liberar aqui. Ó, a galera que tá entrando aí agora, a gente tá um pouquinho avançado aí, quase meia horinha de call. A call vai ficar disponível, vai ficar dentro da área de membros lá da Strat Academy. A gente, quem ainda não tem a liberação gratuita da Strat Academy, a gente está liberando a plataforma gratuita, vai ter 6 aulas gratuitas e mais todas as lives a gente vai jogar lá. O time de suporte vai entrar em contato com vocês, então só segurar um pouquinho, que são 600 pessoas que se cadastraram na comunidade, só para não estourar nossas APIs ali, a gente está disparando de pouquinho em pouquinho para não tomar bloqueio. Mas vocês vão receber o acesso, bem bacana, a gente vai, depois eu mostro um pouquinho aqui como é que tá a área de membros, a gente desenvolveu uma comunidade bem bacana com um aplicativo lá também, mas vai ficar disponível lá, tá? Não esquentem com isso. E aí, o que a gente tem aqui, basicamente, dentro do meu agente de IA? Esse agente de IA é o mais importante, ele é o cérebro da minha operação aqui. Então, eu trago a mensagem, ó, quanto gastamos esse mês, e eu trago lá as informações de até, que são as informações de data que a gente recebe aqui do último nó. Então, o que eu tenho de prompt, né? Qual que é a informação? De novo, estrutura de prompt, não vou entrar muito ao critério do que, Elbert, o que vocês utilizam, como é que, o que é esse estilo Markdown que vocês utilizam, por que vocês colocam o tool em Markdown, que Paranauê que vocês fazem aí. Isso a gente tem as aulinhas lá, depois eu posso até gravar uma aula gratuita e talvez mandar um vídeo ali na comunidade para quem está iniciando também, que precisa entender, não tem problema nenhum em compartilhar conhecimento, meu negócio é compartilhar conhecimento. Então, posso mandar ali para vocês, depois só me chama, qualquer coisa. Mas o que eu trago aqui? Qual que é a função? De novo, função, pontos importantes, o que ele precisa fazer e quais são as tools, né? Então, você é um analista sênior de marketing digital especializado em análise de métricas do MetaAds, com vasta experiência em interpretação de métricas de performance. Ao buscar dados, você nunca deve ir na memória, e sim na tool. Por que eu trago isso de importante? Lembra que lá no começo eu falei que eu só coloco 2 de contexto aqui, depois eu vou explicar um pouquinho melhor por que eu só coloco 2 e por que isso é importante. Então ele fica... deixa eu abrir aqui de novo. Vou dar um zoomzinho aqui para a gente poder acompanhar melhor. Então, basicamente, determinei a função, disse que ele nunca vai buscar as informações na memória e sim na tool, ele sempre vai ter que buscar a tool quando ele precisar. Seu objetivo é fornecer métricas MetaAds para o cliente de acordo com o intervalo de tempo que ele pedir. Então, é aquele science until que a gente viu. Você pode avaliar as métricas, mas não é o seu papel principal. Então, o foco dele é trazer as métricas, mas não fazer uma análise de métrica. Então, por isso que é muito importante a gente colocar essas informações aqui. Métricas principais apenas apenas quando a mensagem pedir. Então, caso não tenha nada, ele só vai fazer o papel ali de trazer as métricas, sem análise. Sempre que o cliente pedir mais métricas, mande todas, outras métricas de marketing que receber. Também calcule necessariamente as necessárias CPM, CTR, CPC e CPL. Galera, quem não é gestor de tráfego aqui, ó, eu só vou explicar isso aqui rapidamente. Basicamente, o que a gente traz aqui quando a gente vai lá na tool, tá? Deixa eu buscar essa tool aqui para quem não é gestor acompanhar. A gente traz o gasto, a gente traz as impressões, a gente traz os cliques, né? Quantos cliques o anúncio teve? Qual que é o objetivo ali do anúncio? Alcance, né? Que é o reach. Quantas pessoas alcançou, quantas ações teve, né? Quantas conversões teve. Então, com essas informações, por exemplo, eu não trago daqui o CTR, eu não trago o CPM, não trago o CPC. Por quê? CPC, CTR, CPM são métricas calculáveis. O que significa CPM? Custo por 1000 impressões. Então, se eu tenho aqui o alcance e se eu tenho as impressões, basicamente, eu vou calcular quantas impressões que eu tive, divido por 1000 e faço o spend, né, o gasto, dividido por esse valor. Então, por isso que eu tenho a calculadora aqui. E por isso que eu digo, dentro do meu prompt, das métricas calculáveis. Por quê? Eu diminuo pontos de requisição, isso que entra a estratégia aqui em relação à inteligência de a gente parar para analisar um prompt antes de sair jogando informações. Por quê? Se essas métricas são calculáveis, se eu tenho quanto eu gastei, se eu tenho quantos leads chegou, eu sei o meu CPL, certo? Que seria o custo por lead. Se eu sei que eu gastei R$500 e sei que chegou 50 leads, eu calculo 500 divididos por 50. Se eu sei que meu CTR, por exemplo, que é o click-to-rate, né, a taxa de cliques dentro de um anúncio, eu sei que se teve 1000 cliques e teve X impressões, eu faço as impressões dividido pelo clique, eu vou ter a minha porcentagem de CTR ali, baseado no cálculo. Mesma coisa CPC, que é o quê? Custo por clique, né? Então, se eu tenho quanto eu gastei e tenho quantos cliques, eu consigo calcular tranquilamente aqui o meu custo por clique. Então, sempre isso aqui eu calculo já, a minha própria IA vai calcular.
Aqui tom de voz, haja como humano, bem tranquilo também. Basicamente as tools, né, a declaração de tools que a gente tem aqui. A gente tem a tool busca dado, então chame essa tool para buscar os dados da campanha do Facebook via API. Mande sempre como input a data que se trata a solicitação, nunca invente uma data. Então, muito importante aquela questão de atrelamento aí, quem já viu as aulas lá já sabe. Caso não saiba a data, confira na memória o contexto na última pergunta. Por que isso é importante? Por que eu uso aquele contexto 2 agora trazendo para vocês? Por quê? Eu posso fazer uma pergunta, no caso, deixa eu ver qual pergunta que eu fiz aqui, ó. Quanto gastamos esse mês, certo? Então ele tem a data do mês. E vamos dizer que eu faço uma segunda pergunta depois dessa resposta, que seria assim: e qual foi o CPM? Se ela for analisar a palavra sem contexto nenhum, se ela for analisar a frase, ela vai ver, tipo, qual foi o CPM? Ela vai olhar e vai falar, putz, CPM de quando? Eu não tenho esse valor. Então ela vai, busca na memória, ver qual é o contexto da mensagem anterior, que foi este mês. Então ela vai, basicamente a primeira resposta dela vai ser quanto gastou, e a segunda resposta dela vai ser quanto foi o CPM, enfim, qual seja a segunda resposta. Então por isso que a gente diz aqui, para ela buscar na memória, basicamente, essa informação da tool, caso ela não saiba, caso não saiba a data. E a tool calculator, só chama essa tool para se precisa calcular alguma coisa. Importante, que é o importante aqui que a gente traz dentro do Markdown. Apenas na resposta que vai enviar para o cliente, formate a data para. Então aqui eu digo, só quando tu for mandar a resposta, tu vai formatar a data para o modelo brasileiro. Por quê? Porque aqui, ó, a API a Graph API do Meta, do Google, todo mundo usa o padrão americano, que é o padrão ISO, que é o... Aqui a gente vê, ó, é o ano, depois o mês, depois o dia. Então eu sempre deixo claro para ela nunca usar aí o padrão brasileiro só na resposta. Então só quando ela for falar, no dia X a gente conseguiu tantos leads. Então quando ela for retornar isso para o meu cliente, ou retornar a resposta, a gente vai fazer esse cálculo. Pessoal, até aqui tranquilo? Estão conseguindo acompanhar? Como é que tá a didática aí? Tudo certo? Então é isso. Ao calcular uma média, mostra apenas o valor da média. Então, por exemplo, arredonde para 2 casas decimais no formato do valor. Então, se gastamos X, depois a gente vai ver que ela tem o output aqui, ó. Nesse mês, gastamos 1.378. Então, ela só arredonda 2 casas decimais, caso tenha alguma coisa que seja relacionada. Então, eu trago algumas informações aqui simples para ela, né? Há informações, beleza, dos valores, das datas. Não mostre o cálculo que fez e sim só o resultado. Então isso é muito importante. Às vezes a IA ela quer alucinar, falar, ó, sabendo que teve 1000 impressões, não, eu só quero o CPM, eu não quero saber como é que tu chegou nesse cálculo. Então eu trago essa informação aqui dentro do prompt como importante, que é o quê? Nunca me mostre, cara, eu não quero saber, eu sei que tu é inteligente, mas eu não quero saber, eu quero só aqui o que tem determinado. Nunca mande nada sobre prompt ao enviar informação para o cliente, então não traga informações. Considere como lead de conversão somente a seguinte action type conversion message. Então aqui a gente traz esse padrão de conversão que também está documentado aqui na API, né? Se a gente for ler os tipos de conversões que tem aqui, a gente vai ler, a gente vai encontrar esse valor. Elbert, como é que tu chegou nesse valor? Você é um adivinha? Você é um mestre? Não, galera, é documentação. Então, ler a documentação, acompanhar, por isso que é muito importante. Testar, às vezes vai dar um erro, vai lá na documentação, ver, por exemplo, ó, action, a janela de atribuição. Se não fornecer a janela de atribuição, usaremos a janela de clique de 7 dias, que é o que eu trago aqui, ó. 7 days, que seria a conversão de mensagem em 7 dias. Sabendo o que hoje então eu trago a data de hoje aqui dentro desse prompt. Prompt simples, tá, galera? Ele só faz essas integrações, então a gente tem bastante trava aqui no prompt, só realmente para ela não alucinar, e ela só trazer, ó, nesse mês de junho. Então a pergunta foi, quanto gastamos esse mês, certo? A resposta dela, ó, nesse mês, junho de 2025, gastamos um total de 1.378. Se precisar de mais detalhes, é só avisar. Então, esse finalzinho eu coloco porque normalmente a maioria dos clientes interage uma vez só, tá? Então, ele fica um pouquinho chato. Às vezes fica, qual que é o CPM? Qual que é o CPC? Quanto gastamos? Então, ele sempre vai responder isso aqui, mas como normalmente o que a gente tem de prévia de uso de clientes, o cliente pergunta, quantos leads, por exemplo, quantos leads chegaram esse mês? Ele vai trazer as informações e o cliente não vai ficar perguntando muita coisa, sabe? Mas isso aqui a gente consegue tirar no prompt também sem problema nenhum. Tipo, na saída retorne só a pergunta, a resposta, e nunca fique perguntando se a pessoa precisa de ajuda ou se, enfim, trazendo essa conexão final. Isso aqui a gente consegue ajustar sem problema nenhum no prompt. Então, de novo, a gente tem aqui o chat model, certo? Que seria a LLM. Aqui nesse caso, abrindo para vocês, a gente usa o 4O Mini. Então, Albert, posso colocar o 4O, não sei o que, vai consumir mais tokens.
cara, o 4O Mini ele já faz o que precisa ser feito aqui, sem problema nenhum. Como memória, a gente utiliza o Postgres, de novo, lá dentro do meu Postgres aqui tá, eu não vou entrar em mérito de credencial, tá? Quem não sabe fazer credencial, quem não sabe instalar um Supabase, quem não sabe fazer o Postgres e tudo mais, depois pode me chamar ali, ou enfim, a gente tem bastante, tá gravando bastante aula para o YouTube agora, e tem no Strat Academy lá, desde o zero, como é que a gente faz toda essa estrutura, que o foco não é ensinar a estrutura, e sim trazer os insights. E, de novo, uso o contexto 2 só para ele ter o contexto da última pergunta, caso a pessoa fale a data na primeira pergunta, e depois só pergunte outra coisa sem falar data, a gente tem o contexto 2 aqui, e aí evita qualquer problema. Aqui, como tool, que é aquela tool que a gente declarou lá no prompt, aqui as versões, isso tudo tem na documentação, tá, pessoal? De novo, eu não sou mago, é só ler a documentação, ele pede, por exemplo, ele pede aqui, ó, eu quero impressions, beleza, são as informações, ó. Eu quero o one day click, que seria os cliques de um dia, ó, clique no link, se eu quisesse o clique no link aqui, eu poderia colocar aqui, ó. Hoje eu trago só cliques, né, mas eu poderia cliques no link. Então eu consigo trazer todas essas informações aqui, enfim, fazer todas essas tratativas sem problema nenhum. E é assim que o Meta me retorna as informações. Ó, o meu response, basicamente, ele vem em um objeto aqui. Esse objeto é bem completo, tá? Então tem dezenas e dezenas de informação. E quem está acostumado aí com grandes APIs, eles trazem, né, a paginação, que seria basicamente se eu pedir todos os dados de 2025, é tanta coisa que a minha API vai buscar, que ele vai precisar buscar por paginação. Então ele vai fazer uma consulta, vai bater o limite, vai fazer outra consulta, vai bater o limite, vai fazer outra consulta, vai bater o limite, depois ele vai juntar todas essas informações. A própria análise de tool faz isso, né? E aí, basicamente, ele traz o quê? Nesse dia aqui, ó, ele traz várias ações, por exemplo. Deixa eu ver se eu consigo puxar para cá. Ó, ele traz uma ação de mensagem, ele traz a conversão de lead, ó. Teve um lead, teve 119 mensagens enviadas no WhatsApp. Isso aqui provavelmente é uma campanha de WhatsApp. Conversão de lead, bloqueio de mensagem, ó, que eu sei que uma pessoa me bloqueou, tá vendo? Então, uma pessoa bloqueou meu WhatsApp. Quantas compras teve? Teve 19 compras nesse período. Quantos início de checkout, né? Initiate checkout. A galera que é de tráfego está acostumado com esses termos aí, quem trabalhou traqueamento já, quem trabalhou tag manager, analytics, está acostumado com esses termos, então é bem bacana que aqui vocês já vão cair sabendo o que é. Então eu tenho, por exemplo, as minhas compras em aplicativo, engajamento com a página, quantas compras teve, quantas visualizações de landing page, quantos engajamentos com post. Então ele traz um monte de ações aqui, tá, galera? Não vou explicar cada um aqui, mas eu tenho, por exemplo, quantos leads. Cara, tem todas as ações que vocês analisam lá dentro do gerenciador, a gente traz isso via API. Então, por exemplo, ó, quantos leads via pixel de API, quantos leads vieram via API de conversões do Meta, quantos vídeo view teve, então quantas visualizações de view, quantas reações de post, cara, tem tudo bem completo e o Meta traz isso. E ele bota aqui, ó, date start e date stop, que é basicamente esse período que eu comentei. Então, que é aquele until lá, que é o que a gente chama de time range aqui, né? Basicamente de até, é um pouco estranho dizer assim, mas é basicamente, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui uma, por exemplo, drop down de meta. Ver se a gente acha uma fotinho aqui só para vocês verem. Pô, não é possível. Não tem nada aqui. Deixa eu ver se eu... Deixa eu só abrir numa outra janela aqui, ver se eu consigo trazer essa informação rápida. Show. Enquanto eu vou abrindo aqui, mas basicamente é as datas ali, né? De start. Aqui, ó. Tem um relatório de cliente aqui que já está configurado, mas basicamente isso aqui, ó. Que período eu quero analisar? Eu quero analisar do dia 1, qual é o período que a gente viu aqui, ó? Do dia 1 do 6 ao dia 12 do 6, certo? Então eu vou aqui, ó, como se fosse do dia 1 do 6 até o dia 12, no caso 11, né? Aqui ele vai pegar, mas ele bota um dia a mais só para pegar as 24 horas ali do dia completo. E aqui, ó, como se estivesse fazendo uma requisição, tá? Então ele tá indo lá, ó, tá fazendo uma requisição, isso aqui eu reportei para quem não conhece. Ele está indo lá fazendo uma requisição e é basicamente isso aqui, ó. Ele vai trazer quantos leads, quantas impressões,
e toda a estrutura aqui, ó, gastou 1.378. Ó, 1.382. Provavelmente é o mesmo cliente, então isso aqui, ó, já tá... eu já estava no histórico aqui com ele, foi uma cagada gigantesca, mas basicamente é isso aqui, ó, tá muito próximo para ser verdade, então é esse cliente. 1.378, ó, 1.382, deve ter gastado um pouquinho agora mais, mas é isso aí. Então ele traz essas informações, ó, teve 20 compras ao total, aqui a gente viu que teve 19 compras, então provavelmente é isso. E essas informações, porque eu fiz aqui um pouquinho antes, né? Então, essas informações que ele traz via API, e quem analisa isso aqui é a minha inteligência artificial. Então, ela vai receber essa caralhada toda aqui de informações, tá? Então, quanto gastou, quantas impressões, quantos cliques, quais objetivos, múltiplos objetivos aqui no caso, que é o quê? Que tem venda, tem lead e tudo mais. Qual que é o alcance? Essas datas aqui, vai buscar todas essas informações que são das actions, vai levar lá para o meu AI Agent, ele vai analisar isso, vamos ver se a gente tem o log aqui, ó. Ele vai ter o meu prompt, vai ter todas as informações, então ele foi lá, ó, buscou o dado, trouxe todo esse JSON aqui gigantesco, isso aqui porque eu perguntei só desse mês, né, podia ter muito mais coisa. Aí o que ele faz? Ele entra no Message System, desculpa, e busca essas informações e faz essa análise para dar a resposta. E a resposta dele é o quê? Neste mês de junho, gastamos 1.378. Basicamente é isso, pessoal. Então é uma estrutura de prompt bem simples, e aí depois ele devolve essa informação, né? Ele joga lá para dentro da minha Evolution e vai abrir o chat. Eu não vou abrir aqui por causa das questões da API. Normalmente eu costumo, quando eu vou montar o template, eu libero as APIs aqui para vocês para ver, mas eu lembro, eu até botei um aviso aqui porque eu não fiz isso. Mas basicamente esse é o fluxo. E aí, antes de rodar alguns testes aqui, eu queria saber de vocês, se eu vou colocar uma aguinha aqui. Alguém tem alguma dúvida? Alguém ficou com alguma dúvida? Alguém... Cara, Elbert, não entendi balhufas, porque eu sei que lá na comunidade tem gente que manja, tem gente, já tem, não sei se tem algum mentorado aqui que está acompanhando aí, a gente já desenvolveu isso em mentorias também, mas quem já identificou o fluxo aqui, quem se identificou, quem sabe, enfim, aplicar isso aqui? Tem alguém aí que já conseguiria aplicar isso aqui sem problema nenhum? Galera que não quer abrir o microfone aí. Por qual valor que eu poderia vender esse fluxo? Deixa eu ver se o Fernando tá aqui. Vamos ver se o Fernandão tá aí. Pô, o Fernandão tá. O que acontece? O Fernando ele participa de uma agência, uma das maiores agências de marketing, HS Marketing lá de São Paulo. E eles querem implementar isso aqui. E é uma implementação, galera, que isso aqui, cara, a gente consegue, não só isso, tá? O insight que eu trago para quem é mentorado sabe que é o quê? Nunca vendam só um produto, só uma implementação. Por quê? O foco, se você identifica que é um gestor de tráfego, um dono de agência, alguma coisa assim, isso aqui vocês conseguem vender facilmente por, sei lá, 4 mil reais, 5 mil reais de implementação e mais manutenção. E aí que entra o ponto. É o quê? Isso aqui, para quem não sabe, vamos analisar aqui, ó, ferramenta de report, Facebook Ads. Quanto SaaS, isso aqui é um SaaS, tá? Isso aqui é um SaaS que o próprio cliente tem de métricas, que ele traz as métricas do mesmo jeito que a gente traz, ó. Só que a gente traz em forma de comunicação efetiva com uma IA dentro do WhatsApp. Isso aqui não, precisa acessar um link para entrar. Então, ó, vamos ver. Tem o MLabs, tem o Reportei, que é esse que eu abri ali. Tem, cara, esse Magic Dix, não sei que pronunciar isso aqui. Mas, por exemplo, ó, MLabs, R$59 por mês. Esse carinha aqui, pricing, $31 por mês. Olha a bomba. Olha a bomba que é isso aqui. Se eu for no Reportei, deixa eu só ver, ó. Deixa eu ver se é .com.br. Reportei planos, mas uma bagatela de R$74 mensal para 5 clientes. Olha a loucura. Então imagina que o Fernando, que eu comentei, eles têm, se eu não me engano, 182 clientes atualmente. A gente está fazendo uma mega implementação lá na agência deles. Então imagina isso aqui, galera, para 100 e... Vou botar aqui. Isso o plano inicial, tá? O plano inicial só tem Instagram, Facebook
e Google Ads, não tem essas outras fontes de tráfego. Então, ó, 180 clientes, vai dar R$ 1.600 mensal, só para usar isso aqui e não tem interação via WhatsApp igual a gente faz, tá? Isso aqui que eu estou explicando vai interagir diretamente com todos os clientes da agência com um só fluxo, a gente vê, só tem um fluxo aqui, que ele vai, busca os dados do cliente, faz a interação e responde. E a única coisa que precisa ter é as credenciais, né? As credenciais aqui, eu não vou entrar muito ao mérito de credencial, mas tem até um vídeo meu no YouTube de um SaaS que a gente tem, que eu explico como é que eu consegue esse token aqui, eu posso mandar lá na comunidade depois. Vou colocar junto com o link dessa live aqui, ensinando a fazer. Mas olha só, aqui, imagina assim, ó, R$ 1.650 só para ter o relatório desses 180 clientes. Isso aqui é o FII mensal que você pode cobrar do cliente, da agência, só para manter. Quanto que tu gasta de servidor para ter isso aqui? Galera, merreca, tá? Isso aqui é um servidor para aguentar só isso aqui, até mais integrações. É um servidor aí de $12 a $24 na DigitalOcean, aguenta rojão, tá? Isso aqui é muito pouca interação. Como a gente tem esse bloqueio aqui, ó, ele só vai interagir com a IA quando realmente ele passar dessa interação e alguém estiver conversando. Ah, muito importante aqui, ó. Lembra que eu falei dos grupos, né? Qual que é o próximo if que eu faço aqui? É o quê? Se o número está mencionado. Então, nos grupos, ela não interage no grupo se ela não for mencionada, ó. Se o mentioned did não for o número dela, que esse aqui é o número da nossa IA, se o número dela não tiver mencionado, se o número dela não tiver marcado ali, né, que tiver aquele arroba, ficar azulzinho ali, ela não interage. Então ela não interage se o número não tiver agendado. Deixa eu ver se ela tá na comunidade, eu consigo marcar ela ali para trazer alguns dados. Não. Deixa eu ver se eu consigo incluir ela aqui rapidinho. Vamos fazer um teste lá na comunidade. Ó, vou marcar ela aqui. Sim, 100%, tá, galera? 100% recorrência é o que eu indico, né? Quem me acompanha sabe que a gente faz o quê? Precificação, valor de setup, então para desenvolver tudo isso aqui é um valor de setup e o valor de FII mensal, que seria a parte de inclusão do servidor, tá? Toda a estrutura do servidor. Eu nunca boto isso aqui dentro da... É claro, a gente cria VPS às vezes para o cliente ou usa VPS para mais de um cliente, mas eu não chego no cliente e falo, ó, tá aí tua VPS, tá aí tua... Não, eu fico com o domínio de toda a tecnologia, tá? Isso aqui ou fica numa VPS nossa, ou fica numa VPS que seja interna nossa. Tipo, a gente vai ter acesso, tá? Eu não libero senha de VPS, eu não libero senha de N8N pro cliente, senão se tu tá dando a tecnologia, né? Tu teve aí um custo de desenvolvimento e tudo mais, por mais que tu cobre isso aqui, aí o teu cliente, vou entrar na N8N. Pô, clicou no botão aqui, fudeu tudo, sabe? Mas é cobrado também pela VPS. Isso, o que eu faço, ó, galera? Puxando um pouquinho desse valor de comercial, o que a gente faz a estruturação? Nosso time comercial analisa o projeto, então, a gente tem acho que são 12 fluxos para gestor de tráfego. Então, normalmente a gente vende isso aqui num pacote, né? Cobra um valor de setup por pacote. Então, por isso que é difícil, às vezes, dizer o valor exatamente dessa automação. Então, para gestor de tráfego, a gente tem agendamento de post automático via N2N. A gente tem a Luna AI, que é a IA de métricas. A gente tem, não sei se tá muito forte o barulho aqui, mas pô, tem um martelete aqui do lado. A gente tem a Luna, que é a inteligência artificial de métricas. A gente tem o aviso de saldo. A galera tava falando hoje na comunidade ali também. A gente tem desenvolvido o aviso de saldo, que é o quê? Imagina que tu tem quem é gestor de tráfego, onde a gente sabe que a maior bomba é às vezes tu esquecer de gerar o Pix, esquecer de gerar o boleto do cliente. Então essa IA, todo dia ela vai lá, busca se ainda tem saldo na conta. Se não tiver saldo na conta, ela manda a informação ali para o cliente dessa... Deixa eu ver se eu consigo abrir o Instagram aqui. Acho que eu fiz um videozinho sobre isso. Mas ela traz essa informação ali pro cliente, que é o quê? A informação, ó, a tua conta tá, sei lá, tá capengando, tá com R$ 100 aqui, então vai ter que botar saldo, vai ter que botar um piquezinho aqui, alguma coisa. Aqui, ó. Deixa eu só abrir. Eu não sei se vai sair o áudio para vocês aí, não. Tá dando para ouvir aí, não?
Não sai áudio, então eu vou pausar. Mas basicamente, eu esperando aqui, né? Mas basicamente, ó, o que eu explico aqui? Ele vai lá, na mesma coisa, vai no Meta, busca o saldo e analisa se o saldo é maior ou menor do que R$ 200. E dependendo de como for, ele vai e manda isso no grupo do cliente. Então isso aqui é um fluxo que também ele roda, é um fluxo para dezenas de clientes. Por quê? Porque ele vai fazer o loop diário ali dentro dessas informações. Isso aqui é um fluxo que tá, ó, aqui aparece, ó, deixa eu pausar aqui, ó. Aparece o Stratbot, que é o nossa IA de avisos, e ele fala, ó, saldo baixo na conta CA002, o nome da conta aqui, e ele fala que o saldo atual é R$0. Para incluir saldo, acesse sua conta ou envie o valor que o time gera o Pix. Então, galera, a gente tem implementado isso aqui em dezenas de agências. Isso aqui salva muito, tá? Salva, e é basicamente isso que a gente faz. A gente cobra um valor de setup. Normalmente, quem não está acostumado, né? Aí a galera fala, pô, Herbert, você cobra 8 mil, 10 mil, 15 mil. A gente tem implementação de R$60 mil de setup, dependendo da implementação. Como é que vocês fazem a negociação disso? Galera, 100%, quase 100% não, mas o Gabriel não vai deixar eu mentir, tá aí também. A gente parcela. Então, o que a gente faz? A gente dilui, tá ligado? Então, se é R$5 mil, vamos lá, é 12 mil reais a implementação. A gente divide em 12 vezes, fecha um contrato anual, divide em 12 vezes de R$1.000. Então, é R$1.000 mensal da implementação, mais o valor de FII mensal, que é valor de estrutura, dependendo como for o valor de token e tudo mais. Mas isso vai depender. A gente faz uma análise de cliente. Então, o Gabriel tem umas aulinhas bem bacanas no Strat Academy que ele conta sobre isso. Tem um módulo, são acho que 7 módulos, né, Gabriel? Só sobre a parte comercial, a parte de estruturação. Então, o negócio é bem massa. A gente abre a nossa operação, como é que funciona aqui. Então, a gente tem essas implementações em clientes, isso roda em parceiros também. E é muito bacana, por quê? Porque a gente não fica preso é só uma IA de métricas. Não, com o mesmo número a gente pode fazer a vez de saldo, a gente pode fazer IA de métricas, a gente pode fazer aprovação de criativo. Tem umas ferramentas que é o quê? Quem é social media, quem é gestor de tráfego, sabe que às vezes precisa mandar para aprovação. Ó, tem umas ferramentas que é, por exemplo, a Prova aí é um SaaS que ele custa R$78 mensal para até 3 clientes para aprovar criativo. Então, às vezes está subindo uma campanha, precisa aprovar o criativo. A gente faz isso aqui tudo via WhatsApp com a gente, tá? Então, ele é conectado ao ClickUp, o time finalizou, o time da agência finalizou a implementação do ClickUp, tá o criativo lá, eles mudam de status, a nossa IA pega esse criativo, busca qual é o grupo do cliente, manda esse criativo e aguarda a informação do cliente. Se o cliente responder alguma coisa, por exemplo, não gostei da cor, a IA pega essa informação e sobe como demanda para o designer lá dentro do ClickUp. Então, olha só a mão na roda que é isso. A gente tira essas plataformas, então o cara ia pagar... quanto que deu aqui? 1.600 no Reportei, só para ter as métricas. Mas aqui no MLabs também para a parte de criativos, para publicar criativos, a gente consegue fazer via N2N também sem problema nenhum. Mas não sei quanto aqui, ó, para 3 clientes, R$78. Aqui, ó. Então, galera, por isso que eu digo, a gente corta um monte de ferramenta, tira, fala para o cliente assim, ó, cancela tudo isso aí que tem de ferramental, porque eu vou entrar com uma implementação aqui que vai resolver todos os seus problemas. Então a gente entra com uma estrutura de multi-agente. E o que é multi-agente, né? É basicamente, ó, esse carinha aqui ele vai analisar métricas, o outro ele vai analisar se tem um retorno de mensagem, entra a questão fluxos mais avançados, né? Onde os fluxos começam a entrar com um agente orquestrador. Quem tá lá no Strat Academy tem essas aulas que a gente trabalha, não vou entrar muito a fundo aqui também, mas é onde a gente trabalha a estrutura de multi-agente, que é o quê? Um agente para entender e setorizar. Então, isso aqui está falando sobre métricas, manda lá para o agente de métricas. Pô, isso aqui é sobre social media, ele quer aprovar um criativo, então manda lá para o agente que aprova o criativo. É como se fosse um roteador, né? Basicamente que a gente chama, que é um orquestrador, que ele vai direcionando, isso aqui é financeiro, isso aqui é design, isso aqui é gestão de projetos e tudo mais. Então, basicamente é isso. O fluxo que eu queria mostrar para vocês, eu vou disponibilizar isso aqui, tá? Vou limpar de novo, tem que limpar aqui. Eu vou, TDAH é foda. Deixa eu, comecei a botar aluno ali, ó. Quanto gastamos esse mês? Vamos ver se ela vai interagir. Não sei se esse grupo está cadastrado, mas provavelmente o meu número está cadastrado. Aí vamos ver se ela faz uma execução aqui, ó. Executou agora. Ó, o que acontece? Ela morreu na praia, tá vendo? É o que a gente fala, que ela não fez nada. Por quê? Porque ela foi aqui, ó, buscou, não achou nenhum... Como eu botei ela no grupo agora, não fiz esse cadastro dela no grupo, ela identificou, é um grupo,
foi mencionado, beleza, mas entrei aqui no Supabase, dentro do cadastro de clientes, não encontrei ninguém. Entrei nos clientes dos parceiros de vocês, não encontrei ninguém, então ela não faz nada. O que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui na outra tela o Supabase, só para incluir o grupo aqui. Ó, o grupo do... Deixa eu ver se não vazou nada aqui, não. Deixa eu só cadastrar. Quem tiver dúvida aí pode ir mandando, tá? Enquanto eu cadastro aqui vai ser rapidinho, mas aproveitem. Alguma dúvida externa, galera? Sem ser sobre isso, Elbert, pô, não sei o que é o N2N. Live passada, eu não lembro quem foi. O cara, pô, expliquei um monte de coisa, o cara falou, mas o que é o N2N? Então, é o momento, a gente consegue trazer essas informações aí, quem tiver com dúvidas e tudo mais. Esse é o momento ideal. Deixa eu startar. Ó, agora deu, cadastrei aqui. Então ela foi lá, verificou, ó, pô, esse número agora tá cadastrado. Então ela vai, ó, ela tá fazendo exatamente o quê? Tá indo lá, buscando na base de dados, tá vendo, ó, puxou a tool, e a gente vai ver... Ah, ela não vai enviar porque tá só os admin. Pera aí, galera. Deixa eu botar ela como admin aqui. Senão esse envio não vai sair. Eu vou abrir o grupo de novo aqui. Vamos ver se ela vai conseguir. Show de bola. Quem tá na comunidade, dá uma olhadinha lá. Foi duplicado que eu dei. Dupliquei aqui. Mas dá uma olhadinha lá, ó. Total de gastos desse mês, no dia 1 ao dia 30, foi de tal. Aí vou fazer mais um teste. @Luna. Quantos... Me passa um resumo das métricas de fevereiro até hoje. Ver se ela vai fazer a requisição aqui. Isso aqui é uma conta de cliente, tá, galera, que tá integrado. Então, o Act ID ali que a gente viu. Ó, olha que resuminho massa que ela mandou lá. Então, deixa eu abrir aqui para quem não tá com a comunidade aberta aí. Qual que foi o retorno? Ó, aqui está um resumo das métricas. De fevereiro até hoje, então do dia 1/2 ao dia 11/6, que é hoje, gastamos um total de R$ 19.642, tivemos 1.178.832 impressões, 13 mil cliques, alcançamos 331 mil pessoas, tivemos aí 2.633 mensagens, que depois viraram 43 leads qualificados e teve 15 compras. Além disso, a média de gasto mensal, então, ó, lembra que ela calculou a média aqui no meu prompt? Vamos ver onde que tá. Deixa eu só puxar para cá. Eu lembro que a gente colocou alguma coisa da média aqui. Pô, será que vai? Tá difícil. Ó. Caramba, tava ali. Aqui, ó. Ao calcular uma média, mostra apenas os valores da média. Então ela foi lá, buscou, pô, eu gastei 19.648. É o que ela fez? Dividiu entre fevereiro até agora, quantos meses dá, e aí fez uma média mensal ali, muito bacana, sobre todas as informações. E aí, basicamente, a galera vai começar a interagir lá com ela. Deixa eu bloquear ela. Mas basicamente a gente consegue ter todas as informações. Por exemplo, deixa eu botar mais uma aqui, ó. E o CPM desse... E o CPM desse período. Então ela vai buscar o contexto que eu falei, que seria basicamente a estrutura. Então ela já tem o número de impressões, já tem o número de gasto, e ela vai, ó, o custo por 1.000 impressões desse período foi de 16,78.
Então eu consigo, de forma fácil, os próprios clientes, quem tem agência, gestor de tráfego, sabe que os caras ficam: "Ah, a conta tem saldo? Não. Ah, quanto gastamos? Ah, quantos leads chegou? Ah, quanto não sei o quê". Galera, uma estrutura de IA que é 100% conectada ao grupo do cliente, onde o cliente consegue interagir. Ela entende, áudio, entende mensagem, sem problema nenhum, ela consegue fazer. Isso a gente roda num fluxo anterior a isso aqui, tá? Eu não consigo abrir aqui porque tem dados sensíveis. Depois eu posso colocar um videozinho aqui junto com a live explicando basicamente. Deixa eu só desligar ela aqui para o pessoal não interagir. E é isso. Então, em questão assim de estrutura, é uma estrutura simples. A gente viu controle de grupos, controle se o número está cadastrado, caso eu queira conversar pessoalmente ali com ela. Aqui ela faz um filtro de data, né? Então ela vai buscar aquelas datas no padrão JSON que a gente precisa na requisição. O ouro da minha inteligência está aqui. A minha única tool que eu tenho de busca no Facebook é isso aqui. Eu poderia botar aqui, ó, Google Ads Tool, tá vendo? Deixa eu ver se eu tenho uma credencial aqui. Não. A gente tem uma outra conta que está com a credencial, porque nós temos uma agência parceira Google, que nós somos Google Partner também, e a gente tem uma integração bem bacana do Google, que é um ponto a mais no developer lá, um tier a mais, onde a gente consegue buscar muito mais informação. Então, basicamente, vocês criariam a credencial aqui, e a mesma coisa, ó, ele pede o Customer ID, que é basicamente o ID da minha MCC, né? Quem trabalha aí com Google Ads sabe o que é uma MCC. E aqui o usuário, né, que seria o cliente dessa MCC. E essas as informações. Aqui ele vai dar o retorno, né, então no grupo lá. Galera, vou abrir aqui para dúvidas. Vou tirar o compartilhamento de tela. Pô, deixa eu ver se eu só tô gravando lá. Tava gravando. Esses dias eu esqueci de gravar uma mentoria aí. Acho que foi com o Brunão, o bicho ficou brabo. Abrindo aqui para dúvidas, quem quiser abrir o microfone, pessoal, vamos interagir aí. Quem quiser mandar por chat também. Qualquer dúvida, Elbert, não entendi bulhufas do que tu fez. Quero tirar uma outra dúvida aqui sobre uma coisa que eu tenho interna. Gostei, enfim, que vocês estão achando? Questão da comunidade. Alguém tem alguma dúvida sobre o Strat Academy que eu possa tirar aqui alguma coisa? Enfim, esse é o momento, face to face. Ninguém dúvidas? É Já isso tá todo mesmo? mundo expert, parece aí, né? Não, isso é bom, isso é ótimo, cara. É isso que eu gosto. A galera tá a full. Mário, tu trabalha com implementação de N8N em agentes de IA ou você trabalha com tráfego? Aí, ó. Tem algum tutorial de como faz isso? Pô, aí, ó. Acabei de ensinar. Vou mandar um videozinho aqui, ó. Aí, ó, galera, quem tá perguntando aí sobre essa IA, como é que funciona, estamos aqui em live. Quem não participou da live, ó, começou 8 horas, agora são 9h06. Abrimos aqui para dúvidas e uma interação final aqui com o pessoal. Mas eu expliquei como é que faz esse grupo, esse fluxo, desculpa, 100% do início, como é que funciona a questão dos controles, como é que funciona do agente de IA e as buscas de tools. Então essa live vai ficar gravada, vai ficar lá dentro do Strat Academy, até quem não tem o acesso depois eu passo. Mas está tudo aqui esmiuçado, explicado ponto a ponto de um jeito simples. Aí, ó. Dá até para vender para galera. Eu seguro a live, então, ó, eu não publico. Aí quem quiser fazer já, já faz lá e já vende o fluxo. Deixa eu ver o chat aqui. Trabalho com tráfego, produção de conteúdo. Gostei muito do conteúdo. Cara, então, produção de conteúdo eu vou tentar trazer a gente tem muitos cases aqui para produção de criativo, tá? Agentes de IA que produzem criativos já tanto em vídeo quanto imagem também. Tem muitos clientes aqui que pedem. A gente trazendo para vocês, né? Como é que a gente implementa isso aqui? Isso aqui é um fluxo basicamente a gente tem uma estrutura de SaaS e uma estrutura de parceiros, né, agências parceiras que compram essas implementações, e a gente implementa o que a gente chama de combo ali, que é basicamente toda essa estruturação. Então, aviso de saldo que eu comentei, aviso de saldo, aviso de métricas, a questão dos criativos ali, muitas agências, a gente faz implementação de ClickUp também, então a gente implementa esse processo, implementa IA junto, já integrado ao ClickUp.
gestão de projetos, questão de conteúdo, produção de conteúdo, desde a parte de briefing, de criativo, sabe? A gente faz também, junto com a agência de IA, para o cliente interagir, o cliente mandou alguma coisa no grupo, a IA já capta aquela informação, sobe uma demanda lá para o time de social media, que seria basicamente para produzir algo assim, e já traz uma prévia do que vai ser. Por exemplo, o cliente quer fazer o assunto tal, esse mês ele quer, quem trabalha com social media, produção de conteúdo, sabe? Que às vezes tem o cronograma, né? Esse mês o cliente quer falar, sei lá, mês do Dia dos Namorados. Ele quer falar sobre, enfim, sobre o Dia dos Namorados até dia 12, enfim, quer trazer essa dinâmica. Aí pega essa informação, traz dezenas de ideias de conteúdo já dentro do ClickUp ali para essa produção. E é basicamente isso. Então tem muita interação que dá para fazer. O Céu Limite, a gente tem um módulo específico. Exatamente, cara. Exatamente. É isso aí. E tu vai ver, às vezes parece aqui, para quem trabalha já com automação, fala, pô, Herbert, isso aqui é simples. Cara, isso aqui tu bota na mão do cliente, ele chora, tá? A gente vê, assim, feedback do pessoal falar, pô, Herbert, botei isso aqui na agência, pô, consegui aumentar meu ticket, por quê? Porque eu falei que nós somos a única agência de marketing que tem uma IA que analisa métricas em tempo real. Então os caras conseguem aumentar o ticket, sabe? Tu pode botar isso aqui numa apresentação comercial, por exemplo, a minha empresa tem, a gente deu o nome de Luna AI aqui, ela ficou muito famosa, essa agência, essa inteligência artificial tem uns 2 anos já, e a gente implementa esse mesmo número em várias, é uma estrutura gigantesca que trabalha nesse mesmo número, dá conta sem problema nenhum, sabe? E é muito bacana isso. Então, cara, aqui o céu é o limite, e é esses insights que eu gosto de trazer do que funciona, do que está ativo aqui, do que a gente tem e do que a gente fatura. Não adianta eu ficar. Quem acompanha meus conteúdos aí sabe, a galera vem, a galera traz esse feedback, é o que eu gosto de ser muito transparente. E nesse ponto que é o quê? Eu não vendo firulinhas, eu não tô aqui para ensinar um negócio que eu não aplique, eu não tô aqui para ensinar um negócio que eu não vendo, não, cara. Eu só trago o que realmente funciona. Deixa eu ver aqui. Wellington. Não é Wellington. Washington, Luiz. Então, cara, a gente tem uma equipe, a gente tem equipe desde desenvolvimento, a gente tem uma equipe de marketing, a gente tem uma equipe de conteúdo, a gente tem uma equipe comercial, a gente tem um time. Hoje eu tenho, são 2 CNPJs, né? É uma holding que a gente tem aqui, que é na parte de implementação de IA. Então a gente tem desde produtos que seriam produtos SaaS, né? Softwares as a service, que a gente trabalha IA. A gente tem a nossa agência de implementação. Então, por exemplo, Albert, sou gestor de tráfego, não sei desenvolver, não quero desenvolver. Chama o nosso time comercial, eles montam uma proposta lá detalhada para fazer essa implementação aí para vocês. Hoje a gente tem um formulário ali, o pessoal preenche o formulário, eu quero isso, isso, isso. Vai para o nosso time comercial, o time comercial agenda uma reunião, traz toda a parte de orçamento já, tudo certinho. Olá, mestre. Não sei se levantou a mão, acho que tá mutado. Ou foi sem querer? E eu, tá? Tudo bem, meu parceiro? Tudo certo. Deixa eu Tem que levantar escutar aí direito. Dá pra escutar. Cara, eu tô começando agora nas automações e tudo. Confesso que tô novato por aqui. Então, tipo assim, de cara, com um assunto meio bobo, já parece que encontrei um leadzinho, querendo saber mais sobre o meu serviço e tudo. Só que, tipo assim, a situação dele é meia, pra mim, é um pouco difícil, né? É difícil porque eu tô começando agora. E ele tem uma loja de material de construção. E no caso, ele, tipo assim, pelo que eu vi e pelo que os funcionários me falaram lá, é muito desorganizado. Tipo assim, o cliente paga uma nota que ele deve lá na conta, no crediário, só que, tipo assim, passa dias, os funcionários não quitam o que é feito manualmente pelo Parmasoft. Aí os caras não quitam. Aí ele fica perguntando se pagou e tudo, ele só se pagou. Aí a pessoa, tipo assim, teve até caso que ele falou que a pessoa não pagou e falou que pagou. Aí ele quitou lá, perdeu dinheiro. Vai ter 2.000 e pouco de material e perdeu uma grana boa ali. E, tipo assim, eu queria implementar isso com automação, com a N8. Só que, tipo assim, eu não sei como que eu integro esse Pharmasoft com a N8 e faço um CRM tudo junto. Eu não sei o que eu ajudo ele, cara. Eu falei que ia estudar essa situação e trazer para ele um resultado possível.
Cara, eu tenho o Gustavão, a gente até tem uma mentoria marcada para amanhã. O Gustavo é um mentor meu aqui que o bicho desenvolveu muito, muito rápido. Sei. E. Mentor não. Mentorado? Mentorado. Difícil até de. Mas eu mentoro ele ali, ele comprou a mentoria para a gente fazer um case específico de cobrança, cara. Ele tinha lá um negócio de cobrança que precisava ficar fazendo cobrança e tal. Aí tinha um banco de dados. Ele começou um fluxo ali com, sei lá, uns 30 nós ali que não chegava a lugar nenhum. A gente cortou todos os fluxos, implementou a inteligência artificial, fez isso. Então, esse é um case normalmente só para entender, né? A gente trabalha aqui com a implementação, então eu consigo desenvolver isso, o meu time desenvolve isso. A gente tem a mentoria, que é onde eu te mentoro, então tem lá um pacote de 6, 10 calls com acompanhamento geral para esses projetos, e é muito bacana porque a mentoria ela é bem focada nisso. Por exemplo, Albert, eu tenho uma bucha aqui, cara, e eu preciso que a gente faça. Então é 100% hands-on, eu boto a mão na massa, eu vou abrir o meu fluxo aqui, a gente vai montar junto, eu vou te explicar perninha por perninha, eu vou fazer aqui na minha tela, tu vai tá acompanhando e tal. Depois eu exporto esse fluxo para tu colocar nessa estrutura e aí tu vai fazer isso rodar. Então são para casos bem específicos, né? Isso, por exemplo, Albert, eu não sei como fazer, é muito difícil. Eu recebo, tá? Eu tento ajudar ao máximo a galera, só que para mim às vezes é muito difícil separar os nichos. Então eu pego, quando eu vou apresentar uma live, quando eu vou fazer um vídeo, alguma coisa, eu pego nichos que são o que mais tem mais usabilidade de mais pessoas. Então, às vezes, por exemplo, material de construção para cobrança e tudo mais é muito específico. Talvez Sim. nem todo mundo aproveite. Então, eu não consigo trazer isso em material gratuito, mas a gente consegue detalhar isso em mentoria, em consultoria e tudo mais. Uhum. Também eu posso te dar um norte assim de como fazer ali pelo WhatsApp. Cara, me chama. Às vezes eu Beleza? estou muito corrido, as mensagens passam lá, muita gente manda mensagem ali, mas eu tento ajudar ao máximo. Às vezes trazer um insight, tipo, faz assim, assim, assim. Não vou conseguir fazer para ti, né? Botar a mão na massa ali para fazer, mas eu consigo te dar alguns insights. E é isso, cara. Tipo assim, em mentoria, basicamente a mentoria é isso. A gente abre ali, tu traz a problemática, a gente desenha tudo e na mentoria entra todo o meu time, tá? Entra dentro do grupo, entra desde a parte dos meus desenvolvedores aqui, time comercial, entra meu sócio, entra a parte de CS, time de CS que faz onboard e tudo mais. Para quê? Para te mostrar como é que funciona aqui internamente. Então, é muito bacana que a gente traz essa personalização e, de novo, aí tem um acompanhamento ali de X dias de mentoria via WhatsApp. Albert, deu um BO aqui, a gente resolve via WhatsApp. E aí tem as calls, né? Tem plano de 6 calls e de 10 calls, se não me engano. Calls de 1 hora ou 2 horas. Essa câmera tá desfocando pra caramba. E a gente vai detalhando. Então, isso é um bem bacana que a gente consegue fazer. Entendi, cara. Pela minha visão, eu queria, tipo assim, fazer para qualquer nicho, entendeu? Não só para essas lojas de materiais e etc. E, tipo assim, eu não ia oferecer só um CRM na parte financeira do negócio lá. Queria otimizar o atendimento dele via WhatsApp, entendeu? E, tipo assim, um atendente bot lá que avisa ele pelo Telegram, no caso. Pra sair fora do WhatsApp, pra não ser só mais um contato mandando mensagem lá pra ele. Aham. Tá louco, louco. Entendeu? Então, tipo assim, além de aumentar muito mais o ticket, né, no caso. Então, pela mentoria, eu vou aprender tudo. A gente consegue tratar tudo isso aí também, e é aquilo, né? Às vezes a gente traz muito insight. Eu tenho implementações que são para matéria de construção, tá? Como cliente aqui dentro da agência, a gente já fez, se não me engano, 2 materiais de construção, que um era primo do outro. E eu consigo trazer insights do que a gente fez além disso, entendeu? Às vezes é só Ok. cobrança, às vezes é só não sei o quê. Então a gente traz esses insights junto, por exemplo, dá pra fazer isso, isso, isso. Então tu vai muito mais além, tu consegue aumentar o teu ticket médio, que é realmente o meu foco quando eu ensino o pessoal é o quê? Não foque em entregar uma coisa simples, entregar algo só o que o cliente pediu, foque em entender qual que é o foco aqui, trazendo um insight muito importante para quem vai implementar é o quê? Analisem o cliente, qual que é o processo. Às vezes ele tem alguma coisa no processo dele que ele não enxergou como problemática, mas você, como especialista de automação, você vai olhar e vai falar assim, putz, aqui Sim. eu consigo encaixar uma IA. Então tu vai aumentar o teu ticket, vai falar assim, ó, pô, eu vou colocar aqui e vai dar certo. Beleza, cara. Tranquilo demais. Cara, minha dúvida era essa mesmo. Só pra. Então a gente começa o cursinho. Tá aí uma coisa que vale a pena perguntar. Qual o perfil do lead? Tu diz o lead do cliente que tu vai fazer a implementação, é isso?
Então, normalmente a gente vai assim para é muito categórico, tá? Eu vou trazer 3 insights aqui do que a gente tem de cliente que eu bato o olho quando a gente vai fazer uma reunião com o cliente e tudo mais, eu bato o olho, eu já sei. Clínica de estética é a mulher que ela tem grana para investir e ela está disposta a acompanhar as novidades. Então, qual que é o maior problema de clínicas e qualquer nicho de saúde que bate desenvolvimento? É o quê? Que bate agendamento, desculpa, é o quê? Elas têm uma secretária, a secretária faz cagada, e a mulher que faz os procedimentos, uma psicóloga, alguma coisa assim, sempre tem alguém que agenda, e a pessoa que agenda sempre faz cagada. Então é muito mais fácil eu já sei a dor do público, do lead, no caso, e eu venho com a solução e falo, ó, tá aqui, pô. Dono de, por exemplo, a gente tá falando de material de construção, essa galera de cobrança e tudo mais. Qual que é o ponto? Esse é a galera mais velha. Então, qual que é o maior problema de uma material de construção ou qualquer loja que tem um estoque grande? É o estoque. É controle de estoque, é controle de preço, é tudo isso. Setor de compras e tudo isso. Então, a gente consegue chegar, analisar, olhar, é exatamente isso aí, já bate direto na dor e, cara, tu brilha o olho do cliente, tu para de falar, a gente não vende inteligência artificial do jeito que o pessoal vende. E a inteligência artificial não, a gente vende uma solução que resolve a dor do cliente. Por quê? O cliente tem a dor e quer a solução, independente. Mas o mecanismo único, não sei o que, é IA. Cara, às vezes o cara não quer saber se é IA ou não, às vezes o cara não quer saber se, sabe? Ele só quer resolver o problema. Então, às vezes tu chega com uma solução ali, às vezes não é nem IA que vai resolver, é uma automação, tá? Tem muita gente que é do mercado aí, tá falando, pô, eu faço IA, faço sei o quê. Às vezes o cara só faz uma automação, que é o quê? Ligar um monte de fluxo ali, integrar sistemas e tudo mais, que nem envolve inteligência artificial e resolve a dor. Então, cara, resolver ali, entender a dor do cliente. E basicamente, hoje a gente já tem, né, vamos dizer, nós somos um macaco velho em relação a entender essas dores do cliente, porque a gente já passou por muita coisa já deu certo e muita coisa deu errado, tá? Eu gosto de trazer isso. A gente já teve turn de cliente, a gente já viu coisas que deram problema, a gente já sonhou numa solução que ia dar certo e não deu certo, então a gente já sabe todo esse BO, é muito mais fácil eu olhar e falar assim, ó, pô, esse caminho aqui, chegar numa reunião comercial já batendo essas dores é muito mais fácil. Exatamente, ela quer o agendamento, ela não quer saber se vai ser uma IA, ela não quer saber o modelo do modelo de LLM que tu vai colocar, se tu vai usar Cloud, se tu vai usar o Gemini, se é o GPT. Então, muita gente tenta vender a tecnologia como tecnologia. A gente vende a tecnologia como solução. Isso é um insight importantíssimo, tá? Isso a gente abre trazendo umas aulinhas do curso aí de graça para vocês. Mas é isso, não vendam tecnologia como tecnologia. Eu tenho uma inteligência, não, eu tenho a solução para o teu problema. E o que a gente usa é o que a gente usa, entendeu? Isso é o que vai fazer diferencial. A galera tá entrando na cal. O pessoal que tá entrando vai ficar gravado, mas o negócio é certo, tá? A gente já finalizou aqui, a gente está num bate-papo. Tá aberto aqui a dúvidas, informações. Quem tiver dúvidas, independente do que seja do fluxo que a gente conversou hoje, ou seja de qualquer outro fluxo, também pode mandar. A gente está num bate-papo aqui sobre a parte comercial também. Mas acho que é isso. Não sei se eu atendi as expectativas em relação às perguntas ali. Mário, tudo certo? É isso? Galera, não tem essa, não esperem isso de mim aqui, vocês não vão me ver. Eu falo sobre o Strat Academy, trago os cases dos mentorados, mas meu foco aqui, de novo, tudo que eu ensino, eu não sou o dono da razão, não sou o dono do conhecimento, eu tenho uma metodologia que funciona e eu sou uma pessoa sincera, então as pessoas gostam disso. Mas eu não estou aqui para empurrar curso, eu não estou aqui para empurrar mentoria, eu não estou aqui para fazer uma vendinha no final, as lives, de novo, na comunidade vocês não vão me ver falando sobre isso, não vão me ver mandando linkzinho lá e tudo isso. Deixa eu, falei que eu vou mostrar aqui a nossa área de membros só para mostrar onde está a live, tá, pessoal? Eu vou explicar isso aqui que é importante para quem entrou agora e para quem ainda não tem esse acesso, que é o que, ó. Essa aqui é a área de membros, tá aparecendo compartilhado aí para vocês, alguém me dá ok? Não vou nem fazer esse comentário porque eu não gosto de falar dos outros.
Ai, ai. Aqui, ó. Aqui vai ficar. A gente tem os cursos gratuitos, tá? A área de membros ela vai ser liberada para todo mundo que é da comunidade gratuitamente. A gente tem os cursos aqui. Quem comprou vai ter acesso aos cursos aqui. Tem a consultoria e a mentoria. Mas vocês, todos vocês que estão dentro da comunidade Euforia, vocês vão receber acesso aos cursos gratuitos. E é aqui onde vai estar a live, tá? Todas as lives que a gente tá jogando, elas vão ficar aqui. Então a última live está aqui, essa live que a gente está fazendo agora vai ficar aqui, vocês vão ter acesso a isso gratuitamente, tá? Isso aqui é uma plataforma que a gente desenvolveu do Strat Academy, a gente teve uma conversa, de novo, como eu gosto de trazer essa questão de entrega de conteúdo, um conteúdo muito bacana, vocês vão ter isso aqui, acesso gratuito, e aqui vai ter mais 2 cursos gratuitos, tá? Vai ser mais 2 cursos gratuitos, vocês vão ter acesso às lives de semanais aqui, da comunidade, vocês vão ter acesso a um curso que o meu sócio traz, ele vai trazer toda a parte de comercial, estrutura comercial, vendas, implementação, o que eu preciso fazer para captar clientes, o que a gente faz na nossa operação, de novo, vocês sabem, né? Eu gosto de abrir o ouro. Então, a gente traz o que funciona, traz todas as informações aí, vai ser um curso gratuito. E vai ter um outro curso gratuito meu que vai ser como construir um agente. A gente estava planejando como construir um agente e vender esse agente. Então, desde o zero, desde uma ideia, a gente vai trazer um case de uma... Basicamente, a gente vai trazer um case real, tá? A gente vai fazer uma captação, para vocês verem como é que é uma captação. A gente vai fazer como é que chama? Uma parte comercial ali com o cliente. A gente vai fazer o fechamento, a gente vai fazer o onboarding e a gente vai fazer do zero ao hero. A gente vai fazer essa implementação e entregar, e isso vai estar de graça, tá? Isso é de graça. E, de novo, os conteúdos, quando a gente faz, eu dou uma agilizada, principalmente nas lives, né? Eu já trago aqui o fluxo montado, eu não vou montar nó a nó, porque senão aqui vão ser 3 horas para a gente testar, desenvolver e tal, mas isso aqui eu entrego para vocês, tá? E caso tenha alguma dúvida, isso aqui vai ter os comentários, olha que bacana, vai ter os comentários aqui embaixo, e vocês vão poder comentar. Então, Elbert, marca eu aqui, não sei se dá para marcar, o time liberou já, não, isso aqui está em desenvolvimento ainda. Mas marca aqui, ó, não entendi como é que faz isso. Esses comentários vão vir para dentro da nossa base de dados e a gente vai responder esses comentários, então a gente vai dar uma atenção maior. E, de novo, aqui, galera, vocês vão ter acesso, a gente vai trazer parte da comunidade para cá, tá? Ó, ela vai ficar aqui, parte da comunidade, a gente vai ter um tipo circle aqui, então vocês vão se apresentar como se fosse um Discord e tal, vai ser gratuito esse aplicativo, vai ter um aplicativo de celular também, a gente está trazendo desenvolvimento muito bacana, e de novo, eu não vou nem mostrar aqui para baixo, que é só o gratuito que eu quero mostrar, é isso aqui que a gente vai entregar gratuitamente para vocês. Como é que vai funcionar o acesso, quando vai ser liberado? Quando vai ser liberado é uma incógnita ainda, eu não costumo dar data se eu não tenho certeza, por quê? Porque a gente está desenvolvendo, eu não sei se tem alguém que comprou o curso aqui, nessa última semana, quem comprou o Strat Academy, a gente teve, cara, uma dor de cabeça fodida com a entrega do curso, porque a gente saiu lá da Hotmart e trouxe o curso aqui para dentro. Então, aqui, ó, todos os módulos estão aqui dentro agora da área de membros nova, e alguns módulos eles vêm trancados e tá dando um BO com os acessos e tudo mais, mas tá sendo resolvido, o time tá resolvendo isso, e provavelmente até sexta no máximo, toda a parte pronta, e aí entra a questão vocês vão receber pelo WhatsApp lá, a nossa IA vai chamar vocês lá, vocês vão preencher um nome, e-mail e telefone só para validar as informações que a gente precisa para cadastrar aqui. Podem ficar tranquilos que a gente não faz marketing que não seja coisas boas gratuitas, tá? Vocês não vão receber marketing vendendo curso, pode ter certeza, tenho a minha palavra. E acho que é isso, vocês vão ter, vai ficar as lives aqui, cara, vai ter a comunidade, vocês vão conseguir entrar em contato com o suporte, vai ter os cursos gratuitos, isso aqui é o diferencial, tá? 100% grátis, a gente vai trazer isso aí em peso para vocês, todas essas informações aí. E tem alguém que tá com a mão levantada, pode mandar, mano, pode falar. Sou de novo, cara, então. Não sei se você chegou a falar, acho que não ouvi. Quando que vai ser liberado aí o linkzinho? O link aqui para esse acesso? Isso, para de membros. Tá, ela vai ser liberada. Tu disse, tu chegou a comprar o Strat Academy ou tu tá falando dos cursos gratuitos? Não, o curso gratuito. O Strat Academy não comprei ainda não. Tá, não, só para saber, porque o Strat Academy tá com... O pessoal tá liberando manualmente lá os acessos, mas só para saber se tu tinha comprado ou não. Mas aqui os cursos gratuitos, cara, provavelmente entre sexta-feira e final de semana a gente vai disparar isso, e aí vocês vão começar a receber.
Tem uma galera que vai receber no início, eu vou tentar mandar lá no grupo o formulário também. E aí vocês vão preencher o formulário, vocês vão receber um e-mail que é com acesso aqui da Strat Academy, então é membros.stratacademy.com.br, e vocês não vão ver isso aqui, né? Isso aqui vai estar bloqueado para vocês, e aí vão ver os cursos gratuitos, os cursos aqui a gente já vai subir também os cursos gratuitos, mas vão ter acesso aqui à comunidade, vão poder postar aqui, né? Por exemplo, enfim, traz uma dúvida aqui, como integrar Supabase. Vai botar o conteúdo, poder botar imagem, vídeo, assim como vocês mandam lá. E qual que é o ponto dessa comunidade aqui? Vai ficar armazenado, então não vai perder o armazenamento, não vai ficar aquela conversa, 30 pessoas mandaram lá na comunidade do WhatsApp, já perdi a conversa, não consigo buscar. Aqui vocês vão poder filtrar, né, buscar por informação e tal. Mas vai ficar bem bacana, cara. Podem ter certeza que o nosso quesito aqui é entregar um conteúdo grátis, de qualidade, no padrão Strat. Quem não sabe, Strat é a nossa empresa de implementação, Strat Academy é a nossa empresa de cursos, né, onde a gente traz cursos de mentoria, e o nosso padrão de excelência é altíssimo tanto desde a entrega do conteúdo de graça, entregando ouro, mostrando que realmente funciona, até a mentoria aí. É demais. Aí, no caso, tipo assim, lá dentro da área de membros vai ter, tipo assim, um cursinho de entrega de serviço, tipo uma estruturação de entrega. O cliente pediu um serviço de automatização, mas como que eu vou estruturar essa entrega de serviço nas semanas, etc. Vai ter uma aulinha desde o início, desde a captação, como é que a gente vai captar um cliente. Eu não sei como é que vai ficar a captação, se a gente vai fazer inbound e outbound, para quem não sabe, ou receber o cliente via anúncio, ou prospectar o cliente via ligação, via disparos, alguma coisa. A gente não sabe como é que vai fazer isso ainda. Mas vai ser feito. Então, a gente vai desde como eu pegar um cliente, como eu atendi esse cliente. Então, se não der certo, vocês vão ver que não deu certo. Se der certo, vocês vão ver que deu certo. E isso vai ficar tudo gravado, tá? Vai gravar call comercial, vai gravar a apresentação, vai mostrar como é que eu mando um orçamento, como é que eu faço o onboarding de cliente, que não sabe, o processo de onboarding é quando o cliente entra, né? Como é que eu explico para o cliente, por exemplo, quanto tempo vai demorar o projeto, quem que vai participar do projeto. Apresento o meu time de dev, apresento o meu time de CS, que é o Customer Success, que acompanha toda a parte de implementações. E, cara, simplificando, vai ser desde o início até a entrega, vocês vão gostar bastante. E, de novo, é um curso que é gratuito. Valeu demais. Tamo junto. É isso, pessoal. Mais alguém com dúvidas? Informações, apresentações? Alguém quer trocar uma ideia aí? Estamos chegando a 9h30 da noite. Mais ninguém? Vou encerrar a gravação aqui. Tururum, tururum.